Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos e amigos. Estamos de volta em comunhão contigo, entrando no teu lar. Queremos hoje trazer uma palavra de Deus lá no livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele profetizou antes que o povo de Israel fosse levado para o cativeiro na Babilônia. Ele profetizou que viria o mal, que ia acontecer misérias, que ia acontecer guerras, acontecer desgraça. Mas o profeta Abacuque, ele ouve de Deus no capítulo 1 e no verso 5, Deus diz para ele: eu farei uma grande obra em vossos dias. A promessa do Senhor. Farei uma grande obra. E Deus chega a dizer: quem ouvir desta obra que eu vou fazer, vai estremecer os ouvidos, porque é algo tremendo. Abacuque, em seus dias, vivia uma época de grande corrupção, violência contra as pessoas. Quando Deus começa a mostrar para ele a real situação do povo, que a violência estava por toda parte, nas ruas, era tanto que os pobres chegavam a ser vendidos por um par de sapato. Era uma miséria muito grande. Então, Abacuque, ele sobe em uma torre e ele começa a declarar um jejum. E ele começa a se pôr de vigia. E ele começa a orar a Deus. Se Deus tinha prometido fazer uma grande obra, ele fica esperando. Deus promete para ele que faria uma grande obra. Então ele fica ali atento. E aí, no capítulo 2 e no verso 3, Deus anima o profeta dizendo: se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Deus diz: olha, parece que às vezes as minhas promessas tardam. Não sei se os irmãos já passaram por isso. Deus até deseja nos abençoar e as promessas são reais, mas parece que tarda demais. É algo tremendo esperar e aquilo nos preocupa, nos deixa cheios de ansiedade e às vezes nós queremos apressar o trabalho de Deus. Mas Deus diz para Abacuque: espera, certamente virá e não tardará. E aí, quando Abacuque está naquele lugar de vigia, orando e buscando a Deus, Deus começa a revelar para ele. Primeiro, Deus diz para ele, no capítulo 2 e no verso 1, ai daquele que se enche de dívidas. Veja bem, Deus começa a trazer uma série de ais, isto é, lamentações. Deus começa primeiro a lamentar-se por aquele que se enche de dívida. Você já viu uma pessoa que vai se enchendo de dívida e ele não tem mais aonde tirar o dinheiro? Ele vende os seus bens para pagar dívida, vende o carro para pagar dívida, vende a casa para pagar dívida. Ele se encheu de dívida. O mais incrível é as pessoas que se enchem de dívida de jogos. O jogo é uma coisa maligna, é um vício terrível. A pessoa que está indo para o caminho do jogo, ele simplesmente tem que procurar um psicólogo, um médico, ele tem que se tratar. Isso é uma doença. O jogo vai arruinar. Outra coisa é drogas. As pessoas que pegam vícios de droga, de bebida, ele vai se encher de dívida, porque ele já não vai ter ânimo para trabalhar, não vai ter mais entusiasmo, coragem, ele vai se encher de dívida. Outro sim, o segredo de não se encher de dívida
é não gastar mais do que ganha. E não gastar tudo que ganha. Não gastar mais do que ganha. Às vezes, hoje achamos muito fácil, porque tem cartão de crédito. Só que você não se esquece, se você fazer uma prestação, você tem que pagar. Se você se endividar no cartão de crédito, você tem que pagar. Tem que se livrar dos cartões de crédito e viver dentro da realidade do que ganha. Economize, procura pagar à vista, porque isso é uma coisa que vai te dar tranquilidade. Mas Abacuque recebeu de Deus a segunda lamentação. E Deus disse para ele: ai daquele que começa a roubar para enriquecer. E isso está em Abacuque, no capítulo 2, verso 9. Deus diz: estas pessoas vão colher as consequências do seu roubo, do seu mal feito. Amigo, a pessoa, quando rouba, ainda que seja uma casa, uma carteira, o que seja, ele é amaldiçoado. A pessoa que foi roubada amaldiçoa ele milhares de vezes, porque, primeiro, o roubo causa uma impotência na pessoa que foi roubada. E quando a pessoa está impotente diante daquilo, ele amaldiçoa aquela pessoa que o roubou. Então Deus diz: ai daquele que rouba para enriquecer. Mas depois, no capítulo 2 e no verso de número 3, disse Deus: ai daqueles que vão pelo caminho da violência. A violência é algo tremendo, seja para um soldado da brigada, da polícia, seja para um homem que exerce a lei. Se ele for pelo caminho da violência, ele vai colher. Se ele agarrar um pobre, ou essas pessoas ricas, filhinhos de rico, que estão judiando de mendigo para simplesmente colocar na internet, ai daqueles que vai pelo caminho da violência. Ele vai colher a semeadura. Foi o que Deus estava dizendo para Abacuque. Outro sim, no capítulo 2, no verso 4, diz: ai daqueles que vão pelo caminho da bebida alcoólica e incentiva as drogas, traficando com ela. Ele diz que ai daqueles que embebeda o seu semelhante para ver a sua nudez, para ver como ele fica bestializado pela droga ou pela bebida. Mas, no capítulo 2, no verso 19, diz: ai daqueles que incentivam a idolatria, ídolos humanos ou de pedra, pessoas que simplesmente começam a adorar outras coisas que não seja Deus. No capítulo 3, no verso de número 2, o profeta faz um clamor. Ele chega diante de Deus e ele diz: Deus, aviva a tua obra no meio dos anos e faz que ela se torne conhecida. O clamor do profeta era: Senhor, aviva a tua obra. Faz um avivamento, traz um avivamento da moral, da ética, dos bons costumes, dos bons princípios. Faz um avivamento que as pessoas voltem a ter temor, a temer a Deus, temer de fazer o mal, temer de ir por caminhos de iniquidade, de destruição moral. Este clamor que o profeta faz no capítulo 2 e no capítulo 3 e o verso 2, nós devemos fazê-lo hoje. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Nos nossos dias, aviva a tua obra. Faz ela tornar-se conhecida. Faz com que as pessoas voltem a ter o temor, a consciência de ser pessoas boas, íntegra, honesta, decente, para que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor. Deus termina mostrando a confiança que o profeta tem em Deus. Veja bem,
no capítulo de número 3, no capítulo verso 17 a 19, o profeta mostra a confiança dele em Deus. Diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Muitas vezes tenho ouvido nas igrejas os irmãos cantar um louvor que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. O profeta reconhece a grandeza de Deus. E ele diz: Senhor, se não tiver nada, se a figueira não florescer, não haver as uvas nas videiras, os campos não produzem o trigo, outro sim, não haja ovelha nos campos, o gado não esteja nos currais, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo: a minha salvação é maior que a comida, é maior que os bens. A minha salvação é maior do que aquilo que Deus tem me dado. A minha salvação é maior do que aquilo que eu tenho. Deus tem me dado perdão. Deus tem me dado paz de espírito, paz na minha alma. Se nos meus dias eu não prosperar, Deus ainda me dará prosperidade no futuro. Amigo, pensa um pouco. É incrível no livro de Abacuque, quando ele começa a orar, contando para Deus as maldades do povo de Israel, Deus diz para ele: não te preocupa, eu vou trazer um povo mais ruim do que eles. Eu vou trazer os babilônios que vêm do norte, que são nações aguerridas, furiosas, e eles vão ser o mal que vai vir sobre esta nação. Mas aí o profeta reclama com Deus: mas Deus, tu vai trazer um povo mais mau. E aí Deus diz de novo: não se preocupe, depois eu vou trazer um povo mais mau do que aqueles dos babilônios. E aí Deus vai mostrando para ele uma sequência de nações más, até que ele vê o livramento que Deus está disposto a dar. Amigos, quando há uma pessoa má, Deus sempre traz uma pessoa mais má do que ele para brigar com aquela pessoa má. Não precisa tu brigar com o mal. Deixa que Deus vai trazer o mais mal do que ele para brigar com ele. Esta é a expressão: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se aí ao lado da tua casa tem uma vizinha que simplesmente é má, gosta de brigar, não fica brigando com ela. Deixa Deus colocar gente mais ruim do que ela para brigar com ela. Sempre vai haver pessoas mais má do que aquelas pessoas má. E estas pessoas se destroem entre eles. O que nós precisamos é seguir um caminho de paz, de tranquilidade. De novo, queremos orar por vocês, orar por ti, orar pelos teus amigos, pelos teus vizinhos, orar pelo teu trabalho para que tu seja próspero, orar pela tua empresa, orar pela tua casa. Fecha os teus olhos e ora comigo. Querido Deus e Pai, queremos agradecer, Senhor, por podermos chegar na casa dos nossos irmãos, amigos, e levar uma palavra de Deus para eles. Abençoa eles, ajuda eles, traz paz sobre a vida deles, livra eles de pessoas más, de pessoas violentas, de pessoas briguentas.
Traz tranquilidade de espírito e dada a tua graça. Abençoa os nossos irmãos e amigos, Senhor. Olha pelo nosso Brasil, a situação que estamos indo, Senhor, as calamidades que estão vindo, o desemprego que está se aproximando. Tem misericórdia, traz sensatez na cabeça desses líderes, na cabeça dos nossos políticos. Traz sensatez, equilíbrio, que eles se deem conta, Senhor, que a violência gera mais violência. Abençoa-nos e nos leva por caminhos de paz e prosperidade. Pedimos, Senhor, no nome de Jesus, a tua bênção, agora e sempre. O Senhor te abençoe e te guarde. Será até o próximo sábado que estaremos contigo. Deus te faça prosperar. No nome de Jesus, obrigado pela tua companhia.